Capítulo 6 do livro Em Seus Passos o que Faria Jesus? De Charles M. Sheldon, obra em domínio público. Leitura em voz alta. Se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26 e 33. Quando Raquel e Virginia Page se separaram depois da reunião da primeira igreja no domingo, combinaram continuar a conversa no dia seguinte. Virginia convidou a amiga para ir almoçar com ela, e por isso, às 11h30 da segunda-feira, Raquel estava tocando a campainha da casa dos Page. Virginia veio recebê-la em pessoa e logo depois estavam as duas palestrando animadamente. O fato é, dizia Raquel, depois de conversarem alguns minutos, que não posso harmonizar isso com o meu julgamento do que Jesus faria. Não posso dizer a outrem o que deve fazer. Sinto, porém, que não devo aceitar essa proposta. Que fará então? Perguntou Virginia, com grande interesse. Não sei ainda. Decidi, porém, não aceitar a oferta. Raquel puxou uma carta e leu de novo seu conteúdo. Era do diretor de uma companhia lírica, oferecendo-lhe um lugar numa série de representações que ia dar nas principais cidades dos Estados Unidos. A remuneração era bem elevada e a perspectiva apresentada muito tentadora. O diretor ouvira Raquel cantar naquele domingo de manhã, em que o estranho interrompera o culto. Ficara muito impressionado. Havia ouro naquela voz e devia ser usada na ópera, assim dizia a carta, e o diretor desejava uma resposta o mais depressa possível. Não há virtude em dizer não a esta oferta quando tenho a outra, continuou Raquel pensativa. É difícil decidir. Estou, porém, resolvida. Para dizer a verdade, Virginia, estou convencida de que Jesus nunca usaria qualquer talento como, por exemplo, uma boa voz para ganhar dinheiro. Agora considere essa oferta para concertos. Trata-se de uma famosa companhia composta de artistas de boa reputação. Oferece-me entrada nela com um excelente ordenado, mas não posso convencer-me de que Jesus, em meu lugar, aceitaria essa oferta. Que pensa você? Não me deve pedir que decida por você, respondeu Virginia, com um sorriso triste. Acho que o pastor Maxwell tinha razão quando disse que cada um de nós devia decidir por si e do modo que julgasse mais de acordo com Cristo. Tenho maiores dificuldades que você, minha amiga, para decidir o que ele faria em meu lugar. Sim? Replicou Raquel, levantando-se e indo até a janela a olhar para fora. Virginia se pôs ao lado dela. A rua estava cheia de gente e as duas moças olharam-na silenciosamente por algum tempo. De repente, Virginia começou a falar como nunca. Raquel a ouvira antes. Raquel, que lhe parece todo esse contraste de condições sociais quando pergunta que faria Jesus? Eu enlouqueço ao pensar que a sociedade em que fui educada, a mesma que, segundo dizem, pertencemos, se satisfaz com o fato de comer, vestir-se, passar bem, receber e fazer visitas, gastar seu dinheiro em casas e no luxo, e para sossegar a consciência de quando em quando, sem nenhum sacrifício pessoal, um pouco de dinheiro em esmolas. Fui educada como você, em uma das escolas mais caras da América. Lançada na sociedade como rica herdeira que sou. Todos supõem que desfruto de uma posição muito invejável. De fato, aparento viver perfeitamente bem. Posso viajar ou ficar em casa ou fazer qualquer outra coisa sem dar satisfações a ninguém. Posso satisfazer livremente a qualquer necessidade ou desejo, mas quando procuro imaginar Jesus vivendo a vida que eu tenho vivido e espero viver, fazendo no resto de minha existência o que milhares de ricos fazem, julgo-me uma das criaturas mais ruins, egoístas e mais inúteis deste mundo.
Há semanas que não olho para esta janela sem um sentimento de horror para comigo mesma, quando vejo a multidão que passa por esta casa. Virginia voltou-se e pôs-se a andar de um lado para outro da sala. Raquel a contemplava e não pôde reprimir a elevação nova de vistas que em si própria acabava de se definir acerca da vida cristã. A voz que recebera, em que poderia ser útil à causa de Cristo, o melhor que poderia fazer seria vendê-la, a tanto por mês, acompanhar uma companhia lírica e vestir-se ricamente, gozar a excitação dos aplausos públicos e adquirir reputação de grandes cantores. Seria isso que Jesus faria? Ela não estava se exaltando, tinha consciência de seus grandes dotes como cantora e sabia que no momento em que se apresentasse ao público, poderia ganhar bastante dinheiro e tornar-se famosa. Não exagerava suas possibilidades de realizar tudo aquilo de que se julgava capaz. E Virginia? O que ela disse abalou Raquel profundamente, por causa da semelhança da posição em que ambas se encontravam. Anunciaram o almoço. Elas saíram da sala e reuniram-se à avó de Virginia, a senhora Page, uma senhora bonita de 65 anos, e ao irmão de Virginia, Rollin, rapaz que gastava a maior parte do seu tempo em um dos clubes e não tinha especial ambição para qualquer coisa, mas que alimentava uma admiração crescente por Raquel Winslow e sempre ficava em casa quando sabia que Raquel ia lá para almoçar ou jantar. Esses três constituíam a família Page. O pai de Virginia fora banqueiro e negociante de cereais. Havia um ano que morrera. Sua mãe falecera 10 anos antes. A avó, sulista por nascimento e educação, tinha todos os sentimentos e tradições que acompanham a posse das riquezas e a posição social, nunca perturbadas. Era uma mulher perspicaz em matéria de negócios, cuidadosa e hábil. A fortuna da família fora posta, em grande parte, sob a sua direção, mas Virginia podia dispor de sua parte sem qualquer restrições. O pai iniciara a filha em seus negócios e a própria avó fora obrigada a reconhecer a capacidade da jovem para cuidar do seu dinheiro. Talvez não fosse possível achar em qualquer lugar duas pessoas menos capazes que a senhora Page e Rollin para compreender uma moça como Virginia. Raquel, que a conhecia desde a infância, não podia deixar de pensar no que esperava Virginia em sua própria casa, no dia em que ela decidisse fazer o que Jesus faria em seu lugar. Nesse dia, à mesa, enquanto se lembravam da veemência com que Virginia falava na sala da frente, tentava imaginar a cena que algum dia ocorreria entre a senhora Page e sua neta. Ouvi dizer que vai para o palco, Miss Winslow. Ficaremos todos encantados, disse Rollin no curso da conversação, que não era para lá de animada. Raquel corou e mostrou-se aborrecida. Quem lhe disse isso? Perguntou ela, enquanto Virginia, que até então estivera muito calada, repentinamente se animou e parecia pronta para tomar parte na conversa. Fala-se por aí na cidade. Além disso, todos viram Crandall, o diretor, na igreja 2 semanas atrás. Ele não vai à igreja para ouvir a pregação. De fato, conheço outras pessoas que não vão, nem mesmo quando há alguma coisa melhor para ouvir. Raquel não corou desta vez, mas respondeu com muita calma. Está enganado, não vou para o palco. Que pena, seria um grande sucesso. Todo mundo está falando sobre seu canto. Desta vez, Raquel ficou com genuína raiva. Antes que dissesse qualquer coisa, Virginia interveio. Quem é que você chama de todo mundo? Ele, quem? Todas as pessoas que ouvem Miss Winslow nos domingos. Em que outra ocasião poderiam ouvi-la? É uma grande pena, repito, que o público em geral, fora de Raymond, não possa ouvir sua voz. Falemos de outra coisa, disse Raquel, um pouco asperamente. A senhora Page olhou para ela e disse com muito gentil cortesia. Minha querida, Rollin nunca faz um cumprimento indireto. Nisso se parece com o pai. Mas estamos todos curiosos por conhecer seus planos. Reclamamos esse direito em nome de nosso antigo conhecimento.
Virgínia já nos contou sobre a proposta que a companhia lhe fez. Suponha que já estivesse no domínio público, disse Virgínia, rindo do outro lado da mesa. Vinha no diário de ontem. Sim, sim, replicou Raquel, apressadamente. Bem, Virgínia e eu estivemos conversando sobre isso. Decidi não aceitar. Eis tudo. Raquel sabia que a conversa tinha dissipado sua hesitação a respeito da oferta e a levar a uma decisão que era absolutamente satisfatória, pelo que lhe parecia, acerca da aprovação de Jesus. Era, entretanto, a última coisa no mundo que desejaria decidir de um modo assim tão público. De algum modo, o que Rolim dissera e a maneira por que ele fez tinham apressado a sua decisão. Pode nos dizer, Raquel, seus motivos para recusar essa oferta? Parece uma boa oportunidade para uma moça como você. Não julga que o público deve ouvi-la? Penso como Rolim neste ponto. Uma voz como a sua pertence a um auditório maior do que Raymond ou a primeira igreja, disse a senhora Page. Raquel Winslow era, por natureza, muito reservada. Fugia de tornar públicos seus planos e seus pensamentos, mas podia, às vezes, sob o impulso de uma emoção muito viva, sair do seu recolhimento e exprimir seus sentimentos mais íntimos de uma maneira franca, simples e sincera. Foi num desses momentos de desembaraço que aumentavam a atração do seu caráter, que ela respondeu à senhora Page. Não tenho outro motivo além da convicção de que Jesus faria a mesma coisa, disse ela olhando nos olhos a senhora Page, com um olhar ardente e límpido. A senhora Page enrubesceu e Rolim admirou-se. Antes que a sua avó dissesse qualquer coisa, Virginia falou. Sua cor mostrava como estava comovida. Vovó, a senhora sabe que prometemos tomar durante um ano como regra de nossa vida a aprovação de Jesus. A proposta do pastor foi bem clara a todos que a ouviram. Não nos tem sido possível chegar às nossas decisões muito rapidamente. A dificuldade em saber o que Jesus faria tem atrapalhado tanto a Raquel como também a mim. A senhora Page olhou fixamente para Virginia antes de lhe responder. Conheço a proposta do pastor Maxwell. É inteiramente impraticável. Tenho certeza de que, dentro de algum tempo, aqueles que se comprometeram, depois de algumas experiências, hão de reconhecê-la inexequível e abandoná-la como visionária e absurda. Não tenho nada com os negócios da Miss Winslow, mas fez uma pausa e continuou com uma aspereza que era nova para Raquel. Espero, Virginia, que você não tenha ideias loucas a esse respeito. Tenho muitas ideias, replicou Virginia calmamente. Se são loucas ou não, isso depende da minha justa compreensão do que Jesus faria. Logo que não tenho mais dúvidas, executarei o que julgo que ele faria. Queiram desculpar-me, minhas senhoras, disse Rolim, levantando-se da mesa. A conversa vai além do meu alcance e vou fumar na biblioteca. Saiu da sala de jantar, fez-se silêncio por um momento. A senhora Page esperou que a criada pusesse sobre a mesa um prato que trazia e depois mandou-a embora. Estava zangada, era grande a sua irritação, ainda que reprimida, em parte, pela presença de Raquel. Sou muito mais velha do que vocês, moças. E o seu porte, tipo tradicional, parecia a Raquel erguer-se como uma grande muralha de gelo entre ela e toda a compreensão do espírito de sacrifício de Jesus. E o que vocês prometeram sobre a influência de falsas emoções, como presumo, é de impossível realização. Quer dizer, vovó, que não podemos proceder como Jesus, ou quer dizer que se tentássemos fazê-lo, ofenderíamos os costumes e preconceitos da sociedade? Perguntou Virginia. É que isso não é exigido, não é necessário. Além disso, vocês não podem agir como algum. A senhorita Page parou, interrompeu a sentença e então voltou-se para Raquel. Que dirá sua mãe de sua decisão? Minha amiga, isso não é loucura? Que espera então fazer de sua voz? Ainda não sei o que mamãe dirá, respondeu Raquel, evitando dar a provável resposta da mãe.
Se havia uma mulher em Raymond com grandes ambições de êxito para sua filha como cantora, era essa mulher, Sra. Winslow. Oh, você vai pensar de modo diferente depois da sábia reflexão, minha querida, continuou a Sra. Page, levantando-se. Viverá bastante para se arrepender caso não aceite a oferta da companhia ou qualquer outra coisa semelhante. Raquel disse alguma coisa que revelava a luta interior que nela se passava ainda. Um momento depois foi-se embora, sentindo que depois de sua saída deveria haver uma penosa entrevista entre Virginia e sua avó. Mais tarde veio a saber que Virginia tinha passado naquela cena com sua avó por uma crise moral que apressou sua decisão definitiva acerca do uso que devia fazer de seu dinheiro e da sua posição social. Que possamos aplicar essa palavra no nosso dia a dia.